Esta aula da eletiva a prazo à vista, turma do segundo ano C, eu sou o professor Pedro. Nós iremos a esta videoaula sobre como calcular o preço de venda dos produtos, né? Como que se faz, quais são os parâmetros que possamos seguir para que a gente consiga calcular de forma exata, lucrativa, os produtos que você comercializa. Pois bem, engana-se o varejista, aquele comerciante, que acredita que o processo deve ser feito com base apenas no valor cobrado pela concorrência, né? Ou estipulado. Você vê um produto, alguém comercializando aquele produto, vende por tanto e diz: eu vou fazer também, vou vender por mesmo preço, sem levar em conta outras questões, né? Isso é interessante você entender que não é apenas essa observação. O preço do concorrente é interessante, mas existem outros parâmetros que devem ser colocados aí em a importância de saber como calcular, né? Tudo do marketing, das propagandas, né? É isso que você deve levar, saber como calcular o item daquele, sabendo quanto você vai ter realmente de lucro. Os conceitos importantes para calcular o preço de venda, né? O básico disso tudo é evitar você comercializar um produto que não lhe dê retorno efetivo de lucro. Apenas você está fazendo um fluxo de caixa, mas sem lucro, tá certo? E é bom saber fazer o cálculo de forma certa, para que você não esteja perdendo dinheiro, aplicando dinheiro em algum produto e não tenha o retorno necessário. Quais são o que deve ser colocado em, em xeque aqui? A primeira coisa, os custos, né? O custo financeiro para fazer de material, pessoal, de tempo, não é? E levando também em consideração, se você produz o produto, você tem que levar em consideração a sua mão de obra, né? E a outra questão da complexidade dos impostos que incide, né, sobre o produto que você vai comercializar, né? Então tudo isso, perdas também deve ser observado, tá certo? E existem os custos, além dos custos, existem os custos diretos, né? Que é durante a fabricação, né, e a aquisição do produto, enquanto você está produzindo aquele produto, né? Esses custos são diretos sobre o produto, né? Somado com os impostos, né? Se você trabalha na questão do regime simples, né? E se tem a questão de interestadual, existe também a incidência de PIS e COFINS sobre esses produtos, né? Então leve em consideração os custos diretos, né? Fabricação, quanto custou, como foi, o tempo, os impostos que você vai ter que pagar por sua empresa, se é uma empresa formalizada. Então, você tem que levar em consideração tudo isso. Custos indiretos, né? Esses custos indiretos são despesas administrativas, né? Em relação à manutenção. No caso, muito aí na região tem manutenção de máquinas, né? Armazenamento, vendas, marketing, propaganda e operação. Como é que a logística de levar e trazer esses produtos? E também levando uma questão muito importantíssima, que são as perdas, né? Um produto não saiu de forma para comercializar correta, para comercializar. O furto também, infelizmente a gente tem que falar isso. Então tudo isso você tem que levar em consideração essas questões. Nos custos indiretos tem as despesa geral, né, que são despesas administrativas, incluindo a folha de pagamento e a sua mão de obra se você produz aquele produto. Custo diferenciado por categoria, nós sabemos que às vezes tem um produto e tem um similar. Então, aqueles produtos com classificação A de primeira linha
tem um preço e os demais, segunda, terceira linha, vai tendo valor menor, mas sempre levando em conta isso. E além do mais, esse custo, quanto leva o tempo, né? O tempo de você comercializar esse produto. E levando em consideração que alguns produtos, principalmente em supermercado, exige refrigeração, a validade dela é curta, então existe um adicional. Você não pode, às vezes, ver um refrigerante e vem tabelado com aquele preço nele em cima. E todo mundo, infelizmente, todo mundo vende isso, mas cada um tem uma realidade diferente. E esse custo deve ser realmente visto se realmente está compensando trabalhar com esse produto. Outra questão, né, depois vem a margem de lucro, né, é o percentual depois de você ter o produto e você calculou tudo sobre aquele produto, mão de obra, custo, logística, questões indiretas, como a gente falou. Tudo, depois de você calcular tudo isso sobre esse produto, quanto ele tem um custo para você, você vem com a margem de lucro, que é o percentual que você, aí cada mercadoria tem seu percentual de lucro, né? Para que você possa. Até mesmo você fazendo essa planilha de custos, você pode ter um preço talvez diferenciado do seu concorrente, tá certo? Mas contanto que mantenha realmente a parte de lucro efetivo e não irreal. Calculando o preço de venda, né? Dicas para você calcular o preço de venda. Primeiro, pesquise o preço praticado no mercado. Você vai produzir um produto, veja quanto ele está sendo praticado, veja como é a aceitação desse produto, qual é o mercado público para esse produto, e veja junto com o custo que você vai calcular sobre ele. E aí você vai ter uma noção se realmente você vai produzir esse produto ou não. Se esse produto dá lucro realmente ou não, e se você vai ter uma questão. Veja, eu falo de lucro, eu não estou falando de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o movimento de quanto você recebe e ali das mercadorias, das vendas da mercadoria, mas lembre-se, fluxo de caixa não é lucro. O que você tem no bolso não é lucro. Você tem que separar a parte dos custos e realmente ter uma noção. Se você tem uma margem realmente real de, vamos dizer, de 15% sobre o produto, você tem, depois de pagar todas as despesas, você teria o direito, entre aspas, de 15%. Mas tem que levar a questão do investimento na sua empresa. Você não pode permanecer do mesmo jeito para sempre do jeito que você está. Tem que investir. Segundo ponto, utilize um software, um programa de gestão para auxiliar os cálculos, né? Isso você pode adquirir grátis, até grátis mesmo, e você pode adquirir esse programa para que você utilize cada produto, cada mercadoria que você tem, você saiba, tem uma planilha de custo e lucro sobre aquela questão. Tá certo? Esse é o que a gente poderia trazer. Um forte abraço, né? Tem a questão de fonte de pesquisas aqui. Se você quiser mais informações, só é procurar nessa fonte de pesquisa. Um forte abraço do seu professor Pedro Lucena.